Hoje é o dia em que nós estabelecemos aqui, não é nenhuma regra religiosa, para que a gente possa nos reunir e celebrar a ceia. Sempre no primeiro domingo do mês nós fazemos isso. E hoje também, vocês estão olhando aqui à direita, estão olhando também à esquerda. Tudo isso faz parte de uma campanha que celebra 45 anos do nascimento, na verdade, da plantação de Bom Retiro. Na verdade, Bom Retiro foi plantada muito antes, uma congregação, mas estabelecimento como igreja. E tudo isso faz parte daquilo que a gente já vive em Bom Retiro e que a gente oferece para os membros. Quando a gente fala de amor, Deus amou o mundo, mas Jesus amou a igreja. O foco do amor de Jesus, daquele sacrifício que nós vamos celebrar daqui a mais 2 semanas aqui, que a gente conhece como Páscoa, uma festa judaica. A Páscoa nasce dentro do ambiente de um povo escravo, que é resgatado, que é arrancado, que é trazido para a liberdade pelas mãos do Senhor. E você lembra daquela noite da véspera da Páscoa, quando o sangue do cordeiro foi colocado sobre os umbrais e sobre as vergas laterais, e a partir daquele momento, os olhos do Senhor olham para aquele povo, o anjo da morte passa por cima e não causa dano. Aí é o nome Páscoa, ou Pessah, que significa passar por cima sem ferir, sem danificar, sem causar morte. Tudo isso apontava para Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E é com a ênfase no amor que o Eu Amo a Minha Igreja, essa campanha, ela começa agora em abril e vai até novembro. Você está vendo um povo lindo, bem vestido, que nem eu assim, ó. Você depois, no final do culto, vai poder pegar sua camiseta lá, comprar sua camiseta, e tudo que vai acontecer faz parte de uma direção que Deus tem dado, através do seu Espírito, para a nossa igreja, para a gente continuar avançando e crescendo. Diz assim a palavra de Deus: eu amo a minha igreja. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Este é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Essas são analogias nupciais. É interessante como desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a palavra de Deus usa a ilustração do casamento para dar uma ideia para a gente, aquilo que Deus, ou a maneira como Deus ama o seu povo e a sua igreja. Quando nós falamos de papéis no casamento, quando os papéis entram em discussão, em briga, em confusão, a gente chama de colapso entre os papéis do casamento. Esses casamentos, eles vão sendo derrotados, arruinados. Existe aqui, e você pega na figura do casamento
de Jacó com Raquel, na figura do livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro poético, é um livro cheio de metáforas, de figuras de linguagem e de representações do amor de um rei que deixa tudo para amar a moça do campo. A gente chamaria hoje o rei e a plebeia. Um amor que se fala, não é possível que um homem tão encantador, sentado num trono e coberto de riquezas, vá prender o seu coração, vai aliançar a sua alma com uma moça tão comum. Mas essa é de fato a linguagem para Deus expressar o amor que Ele tem pela sua igreja. Quando nós falamos de casamento, e nós tratamos disso aqui, nós lembramos dos 4 modelos, estereótipos, que toda mulher, universalmente, vai buscar num homem. Vigor, que é a força física, não é maromba, não é o sujeito que vai para a academia, isso é muito bom, fazer musculação, puxar ferro, fazer atividade cardiorrespiratória, mas é uma figura de proteção. Amor, eu não consigo abrir a lata da azeitona, deixa que eu resolvo. Toda mulher busca no homem uma força que ela não tem. Toda mulher busca no homem algo chamado ambição, que não é ganância. A ambição significa eu não tenho, mas quero ter, estou trabalhando para ter. Eu não sou, mas quero ser, estou trabalhando para ser. Eu não cheguei lá, mas eu quero chegar, estou me esforçando para chegar. Toda mulher busca no homem algo chamado liderança. Toda mulher busca isso. E toda mulher busca no homem honra. Eu viver pela minha palavra e pela minha promessa. Eu te prometo ser fiel todos os dias da minha vida, até o fim. Essa é uma estrutura com 4 pilares que toda mulher enxerga. E o homem olha para a mulher para encontrar feminilidade. A história da mulher espartana, a mulher embrutecida, a mulher forte, mas que exclui o marido, essa é a figura de uma mulher que fica sozinha. A gente olha para a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é uma amazona. Mulher Maravilha, a gente agora nós vamos sair numa nova viagem para Israel e vamos combinar a Jordânia. A Jordânia é um país que acontece muita coisa na Bíblia, não tinha esse nome, eram os Emirados Árabes da Jordânia, hoje é só Jordânia. Foi ali que Abraão, que Isaac, que Israel peregrinaram, foi por ali que o povo de Israel, quando sai do Egito, entra por Moabe. Tem uma cidade ali chamada Petra. Você caminha a pé, ou se você pagar numa charrete, ou num lombo de um camelo, de um cavalo, ou de um jumento, você caminha por meia hora, por uma região, é um labirinto que foi cortado à mão, e chega no final, numa clareira, num grande templo esculpido nas pedras, terra dos nabateus, dos moabitas, dos habitantes de Seir, os edomitas que estão na Bíblia. É chamado uma das 7 maravilhas do mundo. Pensa um dos lugares mais impressionantes que eu fui na minha vida. E ali tem figuras esculpidas dessa mulher amazona que ela arrancava o seio para poder vencer suas batalhas. Os homens eram mortos. Na terra da Mulher Maravilha não tem homem, tem mulheres embrutecidas, tem mulheres espartanas.
Tem mulheres que atropelam, então elas arrancavam os seios para que quando pudesse entesar, entortar o seu arco e soltar as suas flechas, a sua feminilidade não tirasse a força do seu combate. Mulher Maravilha é aquela que pensa que vai conquistar o super-homem. Se você quer um super-homem, você não pode ser a Mulher Maravilha. Porque quem toma o coração do super-homem é a Lois Lane. É aquela figura doce e feminina. A feminilidade é que tem poder dentro de casa. Fora de casa, a mulher pode ser bruta. Mas dentro de casa, ela é o lugar do colo e do aconchego e da doçura e da suavidade. A mulher é aquela que acalma o coração. E é assim, dentro dessa figura do casamento, que Deus, Ele vai explanar e vai tentar ensinar para a gente qual o amor dele pela igreja. É comparando um casamento, é que Ele vai enxergar e vai mostrar para a gente como enxergar o amor dele. Tem um homem chamado John Gottman, e ele fala sobre os 4 venenos que destroem o casamento. O primeiro veneno chama-se hipercrítica. É quando você não encontra nada de bom. Você reclama, você destrói com violência. Não é que o homem largou o copo molhado em cima do sofá, não é que ele deixou a roupa atrás da porta, não é que ele botou a toalha molhada em cima da mesa, não é isso. Você deve criticar e corrigir, mas é a violência que diz: você não presta para nada, você não serve para nada, seu porco. Essas palavras, quando elas se repetem, tanto de um lado quanto de outro, você não sabe fazer nada, você não entende nada. Só quem entende sou eu, porque eu sou homem. A hipercrítica leva a algo chamado construção de muralhas, que é defensividade. É quando eu não consigo mais te ouvir. Eu crio um muro, e aquilo que você fala não presta mais para mim, eu nem ouço o que você diz. Você já repete tantas coisas, e você já me magoa tanto, que aquilo vai criando um caroço, um calombo, uma cicatriz. Eu não sinto nem mais dor. E como eu não sinto nem mais dor, você pode me espetar à vontade, porque aquela carne está morta. Eu não ouço mais. Os meus ouvidos estão tapados. Você fala, eu viro os olhos, eu faço piadinha, eu sou sarcástico. Mas também, de você eu só podia ouvir isso. E aqui a comunicação é interrompida e eu passo a fugir ao escapismo. Você não quer mais. Você se afasta tanto que você diz: eu vou para a casa da mamãe, eu vou sair com os amigos. E eu não estou falando que eu e você que somos casados, ou que vamos casar, precisamos de um tempo de solitude. Eu tenho que ser feliz sozinho, mas eu tenho que ser feliz também com ela. O problema é quando eu não sou mais feliz vivendo do lado de alguém. Aí eu sempre estou fora com os amigos, eu sempre dou atenção para o trabalho, eu saio de casa, ele ou ela está dormindo, eu volto para casa, ele ou ela também está dormindo. Eu vou passear sozinho, eu vou viver minha vida. Isso leva a um 4º veneno. Esses 4 venenos eu chamo dos 4 cavaleiros do apocalipse do divórcio. Isso aqui destrói, gente. Hipercrítica, defesas, muralhas, defensividade, escapismo e desprezo. Quando você despreza, é que você não quer mais. Para mim não presta mais, eu jogo fora. É quando aquele amor não tem mais nenhum sentido. Você falar: já deu, para mim chega. Pastor, o senhor não ia falar sobre o amor de Deus pela igreja? Pois é. O amor de Deus pela igreja pode ser destruído por tudo isso aqui. É quando você chega na igreja e você só reclama.
É quando você não consegue mais enxergar nada de bom. O louvor é bom, mas é muito alto, é muito baixo, é muito feliz, ou é muito triste. O pastor, ele é muito agressivo, ou muito suave, ou muito pentecostal, ou muito tradicional. Quando você chega na igreja e você não consegue levar nenhuma boa recordação, lembrança, e não tem nem mais vontade de voltar, é quando o coração da gente começa a achar somente defeitos. Muita gente fica pulando de igreja, porque não consegue mais ouvir. Você bloqueia. Você não ouve mais o irmão, você não ouve o líder ministerial, você não ouve o diácono, você não ouve o pastor, você só ouve a si mesmo. O que você faz? Você escapa. Aí você diz, a igreja não presta, pastor não presta, eu vou ficar em casa. É a igreja do eu em casa, é a igreja do eu sozinho. Não, mas eu também sou igreja. E Paulo está dizendo, não é não. Ele está dizendo que quem não congrega está decepado do corpo. E é a decepção com o corpo. Porque tem gente que fala assim, não, eu não vou na igreja porque o meu irmão me beliscou, o meu irmão não concordou, o meu irmão vê diferente. E quem paga o pato? Jesus. O irmão briga com o irmão, eu não vou mais na igreja, porque eu não concordo com a liderança, porque eu desprezo, e para mim, essa igreja morreu. Então você vai procurando amores. Sabe a mulher samaritana que teve 5? Tem gente que fica procurando uma igreja, até que ele encontre uma crítica, até que ele crie uma muralha, até que ele fuja, até que ele diga assim, a igreja para mim morreu. E é isso que Jesus está dizendo. Existe 4 tipos de amor. Tem gente que colabora com isso. É verdade. Ele incentiva o desamor. Sabe aquela pessoa que quando você está em crise, você fala assim, estou passando uma crise no meu relacionamento, no meu namoro, no meu noivado. Aí em vez de falar assim, não, vamos então trabalhar princípios e fundamentos. Eu estou querendo dizer para vocês que existem princípios e fundamentos. Ele não acredita mais. Ele recebeu tanto conselho ruim, que ele não consegue mais acreditar que tem um remédio que vai curar ele. Então ele fala, para mim eu não vou mais casar. Para mim acabou. Ou então ele ouve assim, a fila anda, parte para outra. Então ele nunca consegue consertar nada, e ele nunca consegue criar uma raiz que vai sustentar, porque ele está procurando perfeição no meio de gente. Igreja é formada por gente. Se tem alguém perfeito aqui, só pode ser um anjo disfarçado. Porque eu e você, nós somos aperfeiçoados aqui. A gente aprende a perdoar, a gente aprende a dividir, a gente aprende a ser generoso, a gente aprende a carregar os outros, a ser carregado. Tem muita gente que é tão orgulhoso, que não suporta ser ajudado, não suporta ser socorrido. Quando se fala de amor, 1 Coríntios 13 é o perfeito amor. O amor é paciente e bondoso, isso ele é. Mas 1 Coríntios 13 também diz que o amor não é. O que o amor não é? Não arde em chamas, em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita. Pastor, sou casado com uma moça, ela tem 2 ministérios na minha vida. É me acalmar quando eu estou irritado, e é me irritar quando eu estou calmo. O amor não se irrita, só se for um milagre, pastor. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse é o recheio do amor. O apóstolo Paulo está falando para uma igreja em Corinto, que tem muito poder de Deus, mas usa o poder para agredir as pessoas. É o gigante que vai tentar fazer carinho e mata. É o gigante que vai tentar pegar no colo e quebra os ossos. O amor é separado em 4 palavras. Quando você lê a Bíblia, que você lê assim, Deus falou de amor, mas o grego, ele é 2 palavras.
ele tem 4 palavras diferentes que são definidas no português numa só, que é o amor. O primeiro amor é chamado de filéu. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que o amam. Lucas 6,32. Presta atenção. Esse chama-se amor da reciprocidade. Eu te amo porque você me ama. Eu te sirvo, você é tão legal, então eu vou ser legal. Ele tem palavras tão boas para mim, então eu também tenho palavras boas para ele. O amor filéu é o amor da amizade recíproca, ou seja, é dando que se recebe. Você me dá amor, eu te dou amor. Se também você não me der amor, eu também não te dou amor. Ele cresce e ele diminui à medida com que as atitudes de reciprocidade acontecem. Eu gosto dele porque ele me faz bem. E se ele me fizer mal, eu já não gosto mais. É gente que diz, eu te amo para sempre. É gente que canta canções de alegria, amizade e de amor fraternal, mas que, quando é frustrado, vai embora. Esse é o amor filéu. Existe um amor chamado estorge. Todo mundo tem. Esse amor é um amor correspondido, mas ele é muito familiar. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É meu irmão. Sou obrigado a amar, pastor. Olá, queridos, aqui é o pastor Oswaldo Lobo. Quero avisar você que já acompanha nossos cursos online na plataforma Êxodos, que estamos migrando para uma nova plataforma ainda melhor. Nela, você vai ter lives semanais, ao vivo, aulas novas todas as semanas, com muito mais conteúdo atualizado. Se você deseja migrar para essa nova fase com a gente, é só clicar aqui no link do WhatsApp, aqui embaixo do vídeo, e falar com a nossa equipe. O time da OGS vai te dar todo o suporte para garantir que a sua assinatura atual dê entrada numa nova plataforma sem nenhuma complicação. E eu aproveito para ainda compartilhar 2 oportunidades muito especiais. A primeira é que nós vamos para Israel, de 15 a 26 de janeiro. Quero muito que você vá com a gente para a Terra Santa. Vai ser uma aventura cheia de emoções bíblicas imperdíveis. O link está logo aqui embaixo. E de 16 a 18 de outubro teremos uma imersão presencial avançada na área de libertação, cura e batalha espiritual. Então esse encontro ele vai ser transformador. Eu vou estar com você o tempo todo. Nós vamos dar um mergulho nas Escrituras Sagradas e nesse lugar onde você tem vitórias espirituais. O link também está aqui na descrição. Sabe como é que é? É da família, é primo. Meu irmão não está com essa bola toda, mas eu sou obrigado, porque esse amor é correspondente. Esse amor aqui, gente, não é o amor que eu amo porque ele me ama. Esse amor aqui tem sentimento, mas tem ligação afetiva, tem um laço ou familiar. Eu conheço ele desde a infância. Eu não posso deixar de ajudar ele agora. Ele já dividiu bola comigo, ele já me defendeu lá atrás. Essa irmã, ela tem uma história que foi escrita. A gente já assinou algumas passagens, algumas páginas, alguns capítulos da nossa vida, nós assinamos juntos, construímos juntos. Esse amor é um amor estorge, ele tem sentimento. E tem um amor que é o eros. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher, deixa eu trazer a Bíblia para o contexto. Você, mulher, que olhar para um homem, está bem assim? Para desejá-lo, já cometeu o amor eros imperfeito, porque tem o amor eros perfeito, celebrado dentro do casamento, mas você já adulterou no seu coração. Olha como é que Jesus complica as coisas para mim. O amor eros é erótico, o amor do desejo, da intimidade, é carregado de paixão,
e emoção. Você pode amar Eros, mesmo sem tocar na pessoa. É gente que falava assim, pastor, eu tinha uma paixão na juventude. Quem era? O professor, a professora, o colega da outra classe, a moça que eu passava de ônibus e estava no ponto de ônibus. Pastor, era um personagem, era uma figura de um filme. Eu via aquele filme e falava, essa é a mulher ideal. Você dizia, esse é o homem ideal. O amor erótico, ele pode haver, mesmo sem as pessoas se conhecerem. É isso que o filósofo Platão, ele falava do amor platônico. Você sabia que ele gosta de você? Eu nem imaginava. Eu nem sabia. Não, ele é caidinho por você. Ela tem toda, ela está dando em cima, ela está dando, existe uma expressão carregada de paixão, sentimento e emoções, que nem sempre é levada ao ponto do casamento. Esse amor erótico está dentro do casamento, sempre deve estar, mas nem sempre ele acontece, porque ele pode acontecer na mente, se você olhar com intenção. Existe um amor chamado de perfeito. Esse é o amor de Deus, porque Deus amou o mundo, tanto amou o mundo, na versão que fica na minha cabeça, amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora preste atenção. Esse amor não tem sentimento. Esse amor não é razoável, você não pensa por quê. Esse amor, ele não tem interesse. Por que você vai casar com ele? É o golpe do baú. Eu tenho 30, ele tem 65. E aí você sabe o que acontece, né? Ele já está no fim da linha. O farol para ele está ali. E eu vou herdar alguma coisa. Tem um filme interessante, antigo, do George Clooney e a Catharina Zeta-Jones. O amor é caro, ou o amor custa caro. Ele é um advogado, especialista em divórcio, e ela uma mulher muito espertinha, que fica dando golpe nos seus maridos, porque ela tem interesse. Olha para mim. Você acha que Deus tem algum interesse? Pastor, eu achei ela muito interessante. Olha que rapaz interessante. A gente começa a achar que Deus viu na gente alguma coisa tão especial que diz, olha, me apaixonei. O amor ágape não tem paixão, não é interesseiro. Deus não está casando contigo para dar o golpe do baú. Deus não está casando com a gente, Ele não pede a gente em casamento, Ele não faz uma aliança com a gente, Ele não faz um pacto. Você não entendeu ainda que a Bíblia é uma história de pactos? O Antigo Testamento, o Antigo Pacto, o Novo Testamento, o Novo Pacto. O que é um testamento? É um escrito de herança que eu deixo para você. Eu estou aqui deixando meu testamento, porque meus filhos vão herdar aquilo que eu tenho, que eu construí. A herança do Antigo Testamento era conquistada na marra. Cumpre a lei. A herança do Novo Testamento é conquistada na fé. Creia no Cristo que veio. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é um presente de Deus, para que você não se glorie com aquilo que você faz. O amor ágape não é um amor interesseiro. É por isso que tem gente que não entende. Eu não entendo, pastor, como é que Deus me ama. Por quê? Porque a imagem da identidade dela é toda distorcida. A mãe diz para ele assim, você não presta. O pai diz para ele, você não presta. O professor diz para ele, você não presta. A namorada deixa ele, porque você não presta. Todo mundo, o empregador manda ele embora porque ele não presta. Qual a identidade dele? É um imprestável. É um descartado. Ele não serve para nada, ela não serve para nada, para ninguém. Eu fui abandonado, pastor. Por que Deus vai me querer? Porque a gente não entende que o amor de Deus não é um amor sentimental. Não é um amor
que vai buscar recompensar. Não, eu vou dar bastante para Deus, que aí Deus vai me amar bastante. É isso que a teologia da prosperidade joga na cabeça das pessoas. É isso que a mentira e o engano de que eu tenho que ser melhor para Deus me amar mais, afasta tanta gente da igreja. Deus já te ama 100%. E não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais, porque o amor dele é ágape. E não há nada que você faça, pior, que vai fazer Deus te amar menos, porque o amor dele é ágape. Ele ama de tal maneira, esse amor, ele não é expresso por sentimento, ele é expresso por coisas que a gente faz, são atitudes, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus. Você não entende isso? Mas antes de Jesus entrar na minha vida, eu era inimigo de Deus. É assim que a Bíblia descreve a mim e a você, como perdidos, como filhos que deram as costas para o pai. Eu não quero saber, vou viver a minha vida, eu não estou nem aí para Deus. Esse amor, atitude, ele é explicado, é nisto que consiste o amor. Entenda, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Aquela morte horrível da cruz. Eu chegava na igreja, mamãe me levava para a igreja. Igreja Nossa Senhora da Ajuda. E a mamãe fazia eu pegar da água benta, fazia o sinal da cruz, e eu ficava de joelhos diante daquela cruz, com Cristo, com um pouco de sangue nos joelhos, na face, escorrida pelaquela coroa de cruz, o seu lado perfurado, e eu olhava para aquilo, e eu não tinha dimensão do horror que foi o Filho de Deus ser esbofeteado, esmurrado, cuspido e pregado numa cruz, como se fosse um assassino, um criminoso, ao lado de 2 outros criminosos. É nisso que consiste o amor. Eu era inimigo de Deus, você era inimigo de Deus. Mas mesmo assim, sem sentimento, sem reciprocidade, sem correspondência. Porque eu poderia morrer, você é meu filho, então eu vou lá e morro por você. Mas aqui não, éramos inimigos de Deus. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Eu vou repetir. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Eu amo a Deus e odeio a igreja. Eu amo a Deus e odeio as pessoas. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode. Não pode amar a Deus a quem não vê. Esse amor, ele é um amor que é atitude. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia 40 música aqui é a volta do Senhor. Você não consegue perceber que o movimento político mundial, que as nações, que há uma impregnação de valores que são absolutamente contrários à palavra de Deus? Porque quem não conhece a Bíblia acha que tudo que é bonitinho e bonzinho tem a chancela de Deus, tem a assinatura de Deus. Mas existe um monte, entre aspas, de bondade, que as pessoas pensam que estão fazendo bem, e estão caminhando contra a vontade de Deus. E você fica vendo notícias, você fica olhando para quem está perto, gente que é vizinho da gente, trabalha com a gente, estuda com a gente, vive do lado da gente, e está dizendo assim, não deixe de congregar, não deixe de se reunir como igreja. Igreja Batista Bom Retiro está celebrando 45 anos. Essa campanha Eu Amo Minha Igreja
Ela não faz parte só de camiseta, nem de banners, mas é tudo aquilo que a gente vai fazer para a gente amar um ao outro. É aqui que a gente vai aprender valores. A igreja que eu amo faz discípulos. Tem gente brigando por causa de cor de igreja. Não, é muito diferente, é preto. Não, mas aqui é branco, ou é cinza. Quando você começa a discutir por causa de coisas, você perdeu a visão. Porque o que Jesus mandou fazer e diz: ide, façam discípulos de todas as nações. Não é possível fazer um discípulo ensinando vocês uma vez por semana no culto de domingo. É por isso que a igreja que eu amo ensina. É ensinar, não é te colocar numa sala de aula. Tem muita gente que está aprendendo tudo no YouTube. Se você for mais rápido e mais esperto, você vai aprender no TikTok. Mas aí você tem um minutinho de 15 segundos para aprender alguma coisa. Mas para eu forjar o teu caráter, para eu ficar igual a você, você ficar igual a mim, a gente precisa ter tempo junto. É por isso que depois de alguns anos, você olha para o filho e fala assim: é a cara do pai, ou é a cara da mãe. Porque eles sentaram à mesa, eles oraram junto, eles passaram por dificuldades que promoveram resiliência no coração, maturidade. É por isso que a igreja que eu amo ensina, a igreja que eu amo anda com Deus. Façam discípulos, Mateus 28, do 18 ao 20, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias. Uma igreja que bota Deus para fora, uma igreja que vive da própria vaidade, uma igreja que vive dos próprios interesses, é uma igreja que bate a porta para Deus, porque a igreja não ouve a Deus. A igreja que eu amo é uma igreja que vence. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se existe algo que enfrenta, e existe o inimigo, mas bem situado na Bíblia, é o diabo. 2 Pedro 2,4, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando comunhão, buscando a quem possa devorar. Mas Deus diz: aqui não, aqui na igreja não. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja que eu amo é uma igreja que tem autoridade, é um sinal. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, purificarão leprosos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A autoridade desse nome que nós cantamos, ela exerce governo. Uma igreja, a igreja que eu amo, sabe o nome, e sabe por que Deus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sabe por que Filipenses capítulo 2 diz: a ele foi dado o nome sobre todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. O nome de Jesus, ele estremece. A igreja que eu amo tem autoridade. A igreja que eu amo é uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja em que o Espírito de Deus distribui dons. Eu tenho ensinado em todo o mês de março e parte do mês de fevereiro. Nós ontem aqui tivemos a recepção, tivemos mais de 250 novos voluntários e recepcionamos aqui gente que está abençoando, gente que tem dom e está colocando a vida à disposição, a alma, como oferta de cheiro suave ao Senhor. Gente que não aparece, gente que você entra aqui e você não vê, mas está servindo a Deus e amando o Bom Retiro, amando você. É uma igreja cheia do Espírito e é uma igreja, para encerrar, é uma igreja que sacrifica. Eu gosto de Davi, em 2 Samuel 24, ele diz: eu não entregarei algo ao Senhor
que não me custe nada. O sacrifício, ele custa. Já falou assim para teu filho, você não sabe o sacrifício que foi para te criar? O sacrifício que foi para pagar as contas dessa casa? O sacrifício que foi eu trocar as tuas fraldas? O sacrifício que foi eu cuidar de você quando você estava enfermo? O sacrifício que foi eu pagar a tua faculdade? O sacrifício, ele dói. O sacrifício é um esforço além daquilo que sou obrigado a fazer. O sacrifício trata de amor. A igreja que eu amo sacrifica com amor. E eu quero mostrar um vídeo para vocês antes da gente celebrar a ceia. Buscar a Deus de todo o coração, viver em santidade, em obediência, atrai a bênção do Senhor, que também traz consigo a multiplicação. É isso que a gente experimenta. E é isso que nós estamos sonhando. Um lugar onde todos possam adorar a Deus. Arquitetura, engenharia, misturada com fé, vai levar a gente a um novo espaço que vai abençoar todas as nossas famílias. Vem comigo que eu vou te mostrar. Nós vamos ampliar a praça de comunhão e encontro de nossa igreja num espaço maravilhoso, protegido do sol, da chuva, do frio e do calor, onde as famílias, as crianças, os jovens e adolescentes, homens no Vale do Sal Grosso, as mulheres no entre elas, o alfa e o ômega, o cá entre nós, todos vão se alegrar, todos vão viver um tempo de adoração ao nosso Deus, e ninguém mais vai querer sair desse lugar, aonde o Espírito de Deus vai descer sobre toda a nossa igreja. A expansão do reino de Deus nos leva a cumprir uma das ordenanças, que é a festa das águas. Eu amo a minha igreja. Você pode repetir isso? Vamos juntos. 1, 2, 3 e... Eu amo a minha igreja. Nós temos orado de joelhos. Agora, neste culto, eu recebi o Edilson aqui. Ele vem representando a Assembleia Legislativa. É do gabinete lá do Denian, que é membro aqui da igreja. Eu falando para ele, olha só, Edilson, a dificuldade... Mentira, não é dificuldade não. A luta boa que a gente está vivendo para poder colocar todo mundo junto. Esse espaço ali fora vai ter uma cobertura. Pode chover à vontade agora. Pode vir as águas superiores, não as inferiores de Noé, porque aí não vai dar, né? Aí a igreja tinha que ser uma arca. Pode vir frio, pode vir calor. Teus filhos vão ser amados e cuidados aqui. Você vai ensinar eles a servir a Deus em casa, mas aqui ele vai ser incentivado a permanecer. É aqui em Bom Retiro. Eu queria que você fizesse essa aliança com Deus. Eu queria que você fizesse essa aliança, a gente celebrando a ceia junto aqui, da gente permanecer juntos, da gente sacrificar juntos. Aqui a fidelidade é muito maior do que a riqueza. Deus não constrói igreja com gente rica. Deus estabeleceu sua igreja com gente fiel. É todo mundo participando. Não fique de fora. Vamos ficar em pé. Vamos encerrar adorando. E durante a adoração, o pastor Samuel Barbosa compôs uma música que nós já cantamos aqui. A gente vai cantar juntos aqui. Mas eu quero convidar você a participar. Aqui atrás de mim vai aparecer o QR Code da igreja. Aqui na frente estão máquinas de cartão, e lá no fundo também. Você que acompanha a gente, pode sacrificar aí da sua cidade. Você que está sendo abençoado há tanto tempo aqui pelos canais de comunicação, do YouTube, das redes sociais. Mas não fique de fora. Deus falou com você, querido. Se falou com você, levante sua mão. Diga assim: glória a Deus. Deus não falou com muita gente aqui, mas teve gente que falou. Eu vou repetir: Deus falou com você, levanta a sua mão. Diz assim: glória a Deus. Quero convidar você para participar da história de Bom Retiro e da celebração
dos 45 anos do amor de Deus aqui. Venham à frente, tragam os seus dízimos, suas ofertas e vamos celebrar. Isso diz respeito só ao reino de Deus. A glória é para Deus. Pai querido, são corações que se juntam no louvor e na adoração. São vidas que um dia perdidos se encontraram contigo. São histórias que se juntam aqui, histórias que já começaram lá atrás. Homens e mulheres que celebraram alianças uns com os outros, mas também celebram contigo. Essa manhã nós pedimos a tua mão sobre nós, pedimos a tua bênção derramada, encharcada sobre nossa vida. Te pedimos que o nosso coração seja honesto com o Senhor e com aquilo que o Senhor está fazendo. Tira todo medo, tira todo espírito de incredulidade e derrama sobre nós de uma porção de fé, que vai enxergar e está enxergando e vai chegar no lugar de promessa, na expansão do teu reino. Tira de nós todo sentimento de competição, porque o que nós queremos, Pai, é construir um lugar onde a tua bênção ela é derramada para sempre. É aqui na tua igreja que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre, como óleo precioso que desce da cabeça, da barba, da gola sacerdotal e atinge toda a sua casa, cada família, Pai. Que a tua igreja que se reúne aqui, mas que se reúne em cada casa através das células, continue manifestando esse amor ágape que o Senhor mesmo tem por nós. Eu abençoo os casamentos, as alianças que celebram anos e aquelas que ainda vão celebrar. O amor do Senhor e o amor um pelos outros. Pai, recebe a adoração em forma de ofertas que sobem para o Senhor com cheiro agradável, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Alguém aqui essa manhã, feche seus olhos. Estava distante, afastado. Já um dia, já fez uma aliança com o Senhor, mas está distante hoje, quer se reconciliar com o Senhor. Se você quer se reconciliar, é só levantar a sua mão. Diga: eu quero. Deus abençoe vocês. Só levantar a mão: eu quero me reconciliar. Deus abençoe vocês. Pode baixar a mão. Você que quer entregar a tua vida a Jesus. Você está visitando, alguém te trouxe aqui porque te ama. A pessoa que te trouxe aqui, ela te ama e ela quer o melhor para você. A pessoa que te trouxe aqui não te trouxe para você conhecer um lugar especial, te trouxe para você conhecer a pessoa especial que é Jesus Cristo. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, fique no seu lugar. Só levante sua mão e diga: eu quero. Só isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você. Pode abaixar a mão. Olha para o pastor. Você que é visitante, quantos nos visitam hoje aqui? Levanta a mão. Nos visitam? No final do culto, agora tem aqui, ó, um encontro pastoral. Vou apontar para vocês, ó. Tá aqui, ó. Tá ali pastor João, tá ali já o time da capelania, pastor Cris. No final do culto, se você quiser uma oração, ou você que visita, tem um presente para vocês ali. Os pastores vão orar com você, o time da intercessão, a capelania, a diaconia vão estar ali com você. Amém? Você está pronto para celebrar a ceia? Quero chamar aqui Darcy e Helena. E o Cláudio. Cláudio está aqui ainda? Vem cá, Claudinho. Você está com um cálice? Alguém
não recebeu o cálice? Levanta a mão aí. Alguém não recebeu? Alguém caiu o cálice? Levanta com a mão levantada ali. Às vezes cai. Às vezes o filho quer tomar o cálice. Toma antes, não tem problema. Tem um monte de cálice. Pegue o cálice com pão. Darcy e Helena, por favor. Cláudio, pastora Fabiola. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. Eu vou pedir para ir passando para mim. Diz assim a Bíblia: enquanto os diáconos entregam, servem a ceia, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice. E disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso. Façam isso. Eu vou repetir pela terceira vez, para se tornar um superlativo. Façam isso, sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos celebrando a esperança. Partir o pão e tomar o cálice é celebrar a esperança daquilo que virá, a volta do Senhor. Ele vai voltar. O casamento judaico é uma expressão daquilo que vai acontecer. Você, com seu pai e sua mãe, iam até a casa da noiva, e ela era desposada, ou seja, ficava noiva. Ela tinha uma aliança de compromisso. Só que nem tudo na vida são morangos. E o noivo tinha que pagar o dote. Ele tinha que trabalhar. Era o custo do pai, que já tinha cuidado daquela noiva, daquela moça que havia roubado o coração dele. Então o noivo ia preparar lugar. A Bíblia chama de câmara do segredo do amor. Ele ia preparar, e depois, num dia que ninguém sabia qual era o dia, era uma surpresa, o noivo voltava com os noivos para buscar a noiva. É por isso que tem a parábola das mulheres que tem uma candeia em Mateus 25. Jesus diz: você não sabe o dia e a hora que o noivo vai voltar. Jesus vai voltar num dia e na hora que você não sabe, mas você é a noiva que tem que estar preparada. Lá em Tiberíades, certa vez, eu estava com o pastor Arthur no saguão de um hotel, e de repente uma grande festa. Era o noivo com seus amigos, trazendo a noiva para celebrar a aliança. E eles pegam a noiva e o noivo, colocam sentados numa cadeira, amarram o noivo e a noiva. Gente, eu não sei como é que a noiva não caiu. Não cai não. E eles saem pulando e dançando, e entram com o noivo e com a noiva para celebrar a aliança. Vai ser assim, no meio de uma festa, de uma alegria, que nós vamos para o céu. É por isso que a gente celebra o pão e o cálice. Vocês entenderam agora? Estamos esperando a promessa, a volta do Senhor. Pode comer o pão. De maneira semelhante, tome o seu cálice. Vem cá, Cláudio. Vem cá, Darcy. Muito obrigado. Por que eu chamei essas duas famílias? A esposa do Cláudio está se recuperando de um tratamento. Há 45 anos eles estão servindo aqui. O Darcy e Helena, você viu o Darcy falando, estou aqui há 64. Por quê? Porque ele estava aqui antes da igreja ser igreja, era congregação. E o Cláudio se apaixonou pela ministra de louvor. Eles eram do Jumper.
adolescentes. Gente, o Darcy não tinha essa idade. Acredite em mim, com 64 anos. Ele não tinha essa idade. Ele era menos do que o Jump. Aqui ele casou, o Cláudio casou. Aqui eles tiveram filhos, o Andrezinho e a Claudinha. Se casaram aqui. Agora ele está todo cheio e prosa, que ele vai ser vovô também. Você vai aprender o que é bom para tosse. Você vai entender que você, teu neto, ele vai mandar em você mais do que você imagina. E o Darcy, com 3 filhas, ele já tem uma coleção de netos. Tudo isso aconteceu porque vocês amaram a igreja. E é por isso que todo mundo tem que olhar para vocês. É por isso que eu olho para você. É por isso que às vezes ontem eu estava numa agonia, eu falei, vou mandar uma mensagem para o Cláudio. Eu falei, vou perturbar o Cláudio, apaguei a mensagem. É por isso que quando eu estou no sufoco, eu chamo você. Darcy é um cara bom para você chorar com ele. Sabia? Pensa o homem que chora. E a igreja, gente, tem que olhar para esse tipo de fé. Não foi assim, tudo um bombom de chocolate com mel. 45 anos. Você lembra das vitórias, mas você lembra das lutas. Você lembra dos avanços, mas você lembra das guerras, não lembra? A nossa história começa agora. A minha história em Bom Retiro, que tem 6 anos, começou agora. Eu sou um garoto. E eu vou ficar aqui até o fim. Até o Senhor me levar. Essa é a igreja que Deus me chamou para amar. E eu estou amando junto. E a gente precisa caminhar junto. A gente aqui, a gente orou de joelhos. Lembra disso aqui, ó? Pelos nossos filhos, quando eles ainda não tinham nos dado netos. E agora os meus netos estão aqui. Podemos ficar juntos. Podemos caminhar juntos. Diga assim, eu amo a minha igreja. A partir de agora é lançado. E nós vamos orar e jejuar por isso. Nós vamos fazer campanha de oração e jejum. Para que esse espaço, ele possa caber todo mundo. Todo mundo que ainda não chegou. Todo mundo que vai chegar. Até a volta do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém aleluiado? Pelo amor de Deus, dá um amém aleluiado. Glória a Deus. Pai querido, nós celebramos o pão e o cálice, o corpo do teu filho e o sangue da cruz, esperando o retorno glorioso do Senhor. Nós vamos fazer isso até o fim, até que o Senhor venha, ou até que o Senhor nos leve, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe a todos. A pastora Fabíola, nós vamos gravar um clipe agora. A gente convida a todos. Se você não quiser aparecer, também não tem problema, tá bom? Mas a gente quer gravar um clipe agora, para que fique marcado a canção da campanha. E se você quiser, ficar bonito assim, que nem os pastores, as camisetas estão ali, e tudo que vai ser arrecadado é para a gente expandir o nosso templo, amém? Levante suas mãos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, agora e sempre, amém. Amém, gente? Você que é visitante, está aqui do lado. Você que entregou a tua vida a Jesus, quer correr aqui, tudo aqui do lado. Dá um abraço no teu irmão. Bom domingo, gente. Um bom domingo, boa semana. Fica com Deus. Deus abençoe.